até a véspera da sua prova. Na véspera da prova, eu, o Evandro ou o Danilo entramos em contato com vocês para orientar o que vocês vão fazer no pré-prova, no caminho antes da prova. Então, a gente vai com vocês. Se desse para levar vocês de van, a gente levava. Mas como não dá, a gente vai com vocês até quase o local da prova para a gente extirpar o fator conteúdo, mas também o fator nervosismo que às vezes toma conta da gente, que é normal. Mas confiem no processo, confiem muito nisso, principalmente que eu estou entregando para vocês aqui hoje, agregado a todo o conteúdo que o Gordinho e o Danilo trouxeram para vocês, que vai ser sucesso, tá? Então, chega de falação, vamos para o que interessa, tá? Ah, outra coisa, gente, ajuda a gente, nós estamos querendo chegar lá, 1.000 seguidores no Instagram. Tá um parto, já lançamos sorteio pro CEA, tô quase sorteando o Danilo, acho que a hora que eu sortear o Danilo vai aumentar um pouquinho lá o engajamento, porque o Evandro não deu certo não. Então, faltam 40 seguidores aí, quem puder compartilhar a gente, por favor. Tem o sorteio da turma do CEA ativo, então tem gente que vai passar aqui dia 3, né, Tainara? Vai passar quarta-feira, tem gente que vai passar segunda-feira, né, Cris? Bruno, dá tempo ainda para a turma do CEA. Marca lá os amigos no grupo do sorteio. O sorteio vai ser sexta-feira agora. Spoiler para vocês. Então, ajuda a gente aí a chegar a esses 1.000 seguidores, tá? Bom, bora para o que interessa. Quem puder me dar um ok aí a hora que subir o conteúdo, por favor. Se vocês já estiverem vendo. Fechou? Vamos para o que interessa. Gente, então, para começar os trabalhos, tá? Então, essa é a primeira questão que a gente vai trabalhar aí no conceito de gatilhos. Feito isso, gente, a ideia aqui é nós vamos fazer a questão juntos, aplicando o gatilho. Então, essa primeira questão, vamos lá, Thay, é obrigação do agente fiduciário de uma emissão pública de debêntures. Gente, o que eu quero trazer para vocês? Essa questão ela vai vir dessa forma, tá? E eu quero que vocês associem o agente fiduciário. Qual que é o gatilho aqui? O agente penitenciário. Ele protege. Então, essa questão vai trazer essas alternativas. Ele vai prestar alguma coisa? Não? Oi? Perdão. Tá travada a minha tela. Tá sem a imagem. É só a sua, Karen. Se não, eu vou subir de novo. Aqui tá normal. Tá, eu vou sair e eu já volto, tá? Eu te espero, Karen. Eu te espero. Obrigada. Deixa a Karen vai retornar aqui. Voltei. Você consegue explicar de novo no comecinho? Vamos lá. Sem tela. Rebobinando, Karen, então, tá? Então, gente, vamos lá. Como é que essa questão vai vir para vocês? Vai vir o seguinte, ó. É obrigação, certamente vai estar na sua prova. É obrigação do agente fiduciário de uma emissão pública de debênture. Toda vez que eu falar de agente fiduciário, vocês vão associar a proteção. E aí, qual que é o gatilho que o Pedrão dá? Gente, agente penitenciário, ele protege. Ele está lá dentro da agente fiduciário, agente penitenciário, proteção. Agente fiduciário, agente penitenciário, proteção. Ele não representa ninguém, ele não presta serviço de nada, ele protege. Protege. Então, toda vez que eu falar de agente fiduciário, a opção alternativa que vai ter lá, proteção, Vini, você marca sem medo de ser feliz e pode correr para o abraço, que é uma questão certa aí no seu conteúdo. Tá? Então, a primeira questão, falei de agente fiduciário, eu estou falando de proteção, proteger o direito dos debenturistas representando-os. Certamente essa questão vai estar na sua prova e a gente associa o agente fiduciário à proteção. Por que eu estou repetindo? Para isso ficar gravado, enraizado, memorizado na cabeça de vocês. Tá? Partindo para a segunda questão. Olha só. Oi. Eu busco também assimilar sinônimos de proteger, zelar, essas coisas assim. Não precisa. A questão ela vem desse jeito, tá, Vini? Ela não vem de outra forma, ela vem com proteção, tá? Porque se você buscar sinônimo, você corre o risco de cair aqui, ó. Tá? Olha só a questão D. Se você buscar sinônimos, você derruba no zelar. Falei de agente fiduciário, eu falei de proteção. Entendeu? Proteger, ele protege. O agente penitenciário ele está lá para proteger. Protege o preso e protege a gente, né? Protege a instituição.
Então, falei de agente fiduciário, proteção, e essa questão ela não vem de outra forma, tá? Fechou, valeu. Bora. É uma atribuição da área de controles internos das instituições, tá bom? Essa questão certamente vai estar na prova de vocês. Qual que é o gatilho dessa questão aqui, Vini? Tainara, presta atenção, para você não errar nunca mais. Ó, controles internos e conflitos de interesses. E não erra mais. Hein, Gabriel? Não erra mais, Karen, Élita. Nunca mais vocês vão errar essa questão. Então, de novo, Sim. é uma atribuição da área de controles internos. A única alternativa que tem conflito de interesses, CI. Controles internos, conflitos de interesse. Letra C, letra I, letra C, letra I. Não tem avaliação de crédito de eventuais, não. Exclusão de não. Desenvolvimento, nada. Controles internos, conflito de interesses. A questão ela vai cair assim, e esse é o gatilho para que vocês nunca mais errem essa questão e para ganhar tempo. Ai, questão de controles internos. Ai, cadê? Cadê o conflito de interesse? Achei, marcou. Não tem erro. Confia no titio. Bora para a próxima? Gente, se tiver muito rápido, fala assim, Pedro, tá rápido demais, para, pelo amor de Deus, tá? Mas é isso, essa é a dinâmica. Então, agente fiduciário, agente penitenciário, protege a gente. Agente fiduciário, proteção. CI, controles internos, conflito de interesses. Não erro mais essa questão. Próxima questão. Essa questão é a questão típica do bancário. Hein, Vini? Quinto dia útil, pau quebrando na agência, você se depara com essa questão. A função de um stress test é medir o prejuízo potencial de uma carteira durante um determinado período de tempo com base. Ô, gente, nós que somos bancários, estamos no mercado financeiro, quem também não é bancário, está aí buscando certificar seu lugar no mercado, é o seguinte, gente, uma situação de estresse na agência, no quinto dia útil, é uma situação atípica, né, não, Vini? Hein, Tainara? Situação de estresse para nós é uma situação atípica. Então, toda vez que cair essa questão do stress test, qual que é o gatilho dessa questão? Gente, uma situação de estresse é uma situação atípica. Na verdade, é uma ironia aqui, né? Mas é sempre pensar isso. Tudo aquilo que gera estresse é uma situação atípica no nosso dia a dia, né? Então, o gatilho dessa questão do stress test é que na alternativa vai estar escrito para vocês, né? Que a função do stress test é medir o prejuízo potencial de uma carteira durante um determinado período de tempo com base em situações atípicas de variação dos preços do mercado. A teoria é perfeita, mas o gatilho é uma situação de estresse, ela é uma situação atípica, né? Então, imagina, né, Élita? Você chega em casa, né, cansada, 46 afiliações, 12 reclamações, 84 chamadas perdidas, 123 WhatsApps, porque assim é a vida do colaborador da Cielo. Você chega em casa, o seu filho está lá pronto para te receber, né, com as paredes todas rabiscadas, né, e mamãe, fiz uma arte para você, né, olha, te desenhei na parede, vai te gerar uma situação de estresse, mas é uma situação atípica, ele não te recebe assim todo dia. Então, gente, caiu o stress test, é a situação atípica, é o gatilho, marca de olho fechado, ganha tempo na questão e nunca mais erre essa questão em quaisquer simulados ou conteúdos que vocês venham aí a consumir. Próxima questão. Um fundo que aplica 100% do seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União transacionados no mercado internacional deve ser classificado, segundo a regulamentação vigente, como fundo. Moçada, canetinha na mão. Essa palavra aqui, renda fixa dívida externa, só vai aparecer na prova de vocês quando ela for a resposta da alternativa. Repetindo,
A palavra renda fixa dívida externa só vai aparecer na prova de vocês quando ela for a resposta da alternativa. Independente do enunciado que esteja, independente do conteúdo que seja, apareceu na alternativa, Vini, marca. Confia no Pedrão. Marca a questão, porque ela só aparece quando ela é a resposta da questão. Fechou, Karen? Cris, Fechou. ficou claro? Sim. Iguais essas, tem outras duas aqui, tá? Que lá na frente, Benuzi, a gente já vai ver. Larissa, Marinete, Tamires, Fran. Então, de novo, apareceu renda fixa dívida externa, fecha o olho, reza 3 Pai Nosso e marca. Mentira, não precisa. Marca, confia no processo, que é uma questão que você está garantindo aí, né, no seu percentual necessário aí para aprovação. Tá bom? Então, acho que alguém quer comentar alguma coisa. Se não, mas assim, gente, o propósito da aula de gatilho é essa, tá? Eu não vou me ater aqui ao conteúdo. Eu vou dar o gatilho para vocês acertarem as questões. Esse é o propósito desse conteúdo de reta final. Bora! Recapitulando. Agente fiduciário, agente penitenciário, proteção, controles internos, conflitos de interesse, CI. De novo, stress test, situações atípicas, renda fixa, dívida externa. Apareceu, marca. Bora para a próxima. A remuneração distribuída aos acionistas de uma empresa SA de capital aberto na forma de juros sobre o capital próprio. Ok? Então, vamos lá. Juros sobre capital próprio. Ou ela pode aparecer, o tio Gordinho ensinou para vocês algumas abreviações. Aí pode vir que vai ser, ó, na forma de JCP. Não é Jesus Cristo perdoa, não, tá, Vitória? JCP é juros sobre capital próprio. Então, apareceu isso lá. Qual que é o gatilho dessa questão aqui, tá, pessoal? Toda vez que eu falar sobre juros sobre capital próprio, eu quero que vocês associem a pagamento de dividendos. Então, apareceu na prova de vocês juros sobre capital próprio, eu quero que vocês associem a pagamento de dividendos. A questão ela só cai dessa forma. A única alternativa que fala de pagamento de dividendos é, no caso aqui, a letra D, mas eu quero que vocês associem. Falei de juros sobre capital próprio, eu estou associando a pagamento de dividendos. Então, vai sem medo de ser feliz. Então, o conceito final é a remuneração distribuída aos acionistas de uma empresa SA de capital aberto na forma de juros sobre o capital próprio, ela pode ser considerada no cálculo para fins de pagamento do dividendo mínimo obrigatório. Fechado, moçada? Então, mais um gatilho. JCP, juros sobre o capital próprio, eu vou associar aí ao pagamento de dividendos. Próxima questão. Os contratos futuros de ações da B3. Vamos lá. Vini, Thay, Fran, Leonilda, Aninha, Marinete, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu não tenho bola de cristal, Fran, mas eu posso te afirmar que o futuro é sempre melhor. O que vem pela frente, o futuro é sempre melhor. Então, quando eu falo que o futuro é sempre melhor, então esse contrato ele não tem risco de contraparte, ele possibilita a alavancagem de resultado e ele exige depósito de margem de garantia. E se ele é melhor, esses contratos eles são padronizados. Então eu quero, gente, essa questão aqui fatalmente vai cair na prova de vocês. Então, eu tenho duas opções de contrato. Eu tenho lá voltando aí um pouquinho de conteúdo, né? Para não achar que o Pedrão é só gatilho. Então, eu tenho dois tipos de contrato, Vini. Eu tenho os contratos a termo e eu tenho os contratos futuro. Os contratos a termo, de fato, eles têm risco de contraparte, eles não possibilitam a alavancagem de resultados e eles não exigem depósito de margem de garantia. Os contratos a termo são contratos mais frágeis, não tem nenhum tipo de proteção. Agora, o futuro é sempre melhor. Então, eles não têm risco de contraparte, eles possibilitam a alavancagem, eles exigem depósito de margem de garantia para a proteção do investidor e aqui, no caso, a alternativa correta é que eles são padronizados.
Então, falei de contratos futuros, caiu na prova, sorrisinho no rosto. Nossa, o Pedrão falou que o futuro é sempre melhor. São padronizados. Marcou, acabou. Essa questão só cai dessa forma e eu quero que vocês associem o gatilho dessa forma. O futuro, ele é sempre melhor. Combinado, moçada? Leonildo, Aninha, Marinete, tá bom o ritmo? Diminui, acelera, tá gostoso? Tá bom. Então vamos embora. Tá bom, Marinete falou, tá cravado. Pedro. Vamos lá. Pedro? Oi, Marinete. Oi, Fran. Repete só para mim, o contrato futuro, sobre o futuro, você falou o quê? O futuro é sempre melhor, Fran. O futuro é que eu estou escrevendo com a mão esquerda, tá osso. Entendi. Eu operei a mão direita. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer melhor aqui, quer ver? Ó? Eu vou escrever aqui, ó. Especialmente para Fran, ó, para ficar gravado na aula. O futuro, letrinha, hein, Fran? O futuro é sempre eu tô melhor. colocando só os gatilhos aqui para ficar mais fácil de escrever. É isso aí, isso aí. Os pontos só. Agora só dá o print, hein? O futuro é sempre melhor. Ai, que coisa linda, hein? Que letrinha, hein? Parece um médico do SUS. Ah, o Senhor. Elegível. Obrigada. Vambora. Por nada, Fran. Vamos seguindo. Gente, aqui eu vou precisar de um pouco de mais de atenção de vocês. Eu quero deixar essa questão aqui. Eu tenho 2 gatilhos associados a essa questão. O primeiro gatilho, gente, vou falar de call e de put, tá? Então, eu falei de call e put, eu sei que eu tenho direito e obrigação, tá? O titular, ele tem o direito de e o lançador, ele tem a obrigação. Então, anota aí do ladinho da questão de vocês. Titular, né? Vamos lá, titular, que é o Tzinho. Ele tem o direito. O lançador, ele tem a obrigação. Sempre, tá? Sempre ele tem o direito e e o lançador tem a obrigação. Então, gente, isso aqui é aquilo que o Gordinho ensinou para vocês lá de 2 pontas. Numa ponta eu tenho o lançador, o titular, na outra eu tenho o lançador, né? E funciona dessa forma. O que eu quero trazer para vocês aqui como primeiro gatilho, tá? Bom, o primeiro gatilho que eu trago é o seguinte. Vamos avaliar a questão. Então, o lançador de uma call, de uma opção de compra europeia sobre um certo ativo objeto em seu vencimento. Vamos avaliar as questões, tá? Vamos aqui, né, Vini e Fran e Thay, considerar o seguinte, ó. Bom, caiu a questão na prova, eu não sei, eu não lembro. O Gordinho não falou desse assunto, eu mato esse Evandro desgramado e junto com ele o Danilo e o Pedro, esses lazarentos, vocês teriam aqui 25% de chance de acertar essa questão no chute, Elita, Larissa. Então, cada chutinho de vocês é 25%. Se eu já falei para vocês que a única coisa que envolve call e put é o direito de e a obrigação de, esse cara aí, Vini, tem a opção de alguma coisa? Pode ser qualquer um dos Vini. Tem 2 Vini? Tem não? Não tem. Então, ele não tem opção de nada. Aqui eu tenho dois conceitos, Vini. Ou eu tenho o direito de ou a obrigação de. Beleza? Então, aqui você já elimina a alternativa A e você já elimina a alternativa D. O que era 25% de chance de acerto, ela acaba se tornando aqui, ó, 50% de chance aqui, 50% de chance aqui. Aí vamos pela complexidade da questão. Então, lembrando que o primeiro gatilho, gente, que é esse aqui, ó, que é o primeiro gatilho aqui que eu coloquei, o primeiro gatilho já tirou vocês de 25
para 50% de chance de acertar a questão. E aí a gente vai avaliar as alternativas. Poxa, falei de lançador, fui lá no gatilho, obrigação. Tem a obrigação, tem a obrigação. Opa, então, se tem obrigação e obrigação, o primeiro gatilho já não serve. E aqui, gente, não adianta mais gatilho, tá? Aqui eu vou ter que partir para o conceito de vocês. Então, se o lançador de uma opção de compra, né? Então, deixa eu apagar aqui que deu uma rateada. Beleza. Então, o lançador de uma opção de compra, eu tenho o lançador e tenho o titular. Se o lançador está colocando uma opção de compra, o titular, aqui, ó, em seu vencimento, tá? Ele tem o direito de comprar. O lançador de uma opção de compra, se o titular for exercer, ele tem o direito de comprar. Se o titular tem o direito de comprar, o lançador ele tem a obrigação de vender. Aqui já é conceitual, tá, gente? Call e put, se isso não ficar bem claro para vocês, retomem ao conteúdo, vai no resumo, vai na aula do tio Gordinho, tá? Mas é isso, aqui já é conceitual. Então, o lançador de uma opção de compra. Então, o titular, ele tem o direito de comprar, tá? No exercício, no seu vencimento. Se o titular tem o direito de comprar, o lançador, ele tem a obrigação de vender o ativo objeto se esse direito for exercido pelo titular. Gente, então o primeiro gatilho ele já é muito importante para vocês. Então não tem opção de nada. O titular tem o direito, o lançador tem a obrigação. Além disso, é o conceitual de duas pontas com os vários gatilhos aí da teoria que o Gordinho deu para vocês. Tá bom? Ô, Pedro. Oi. Eu posso fazer o pensamento assim, se é uma opção de compra, logo a resposta vai ser de venda. É não necessariamente, tá, Vini? Porque essa questão, tem várias questões sobre call e put, tá? Eu trouxe uma questão só para a gente matar essa parte do direito e da obrigação, porque ele pode inverter, por exemplo, o lançador como titular, entendeu? Então, se ele colocar o titular sobre o direito do titular, isso não vira regra, entendeu? Então, o lançador vai ter a obrigação de vender, então aí isso pode te causar uma confusão na hora da prova. Aqui não dá para cravar, tá? Você tem que avaliar e interpretar mesmo a questão. Então, nesse caso, né, se o lançador colocou uma opção de compra, o titular ele tem o direito de comprar. Se o lançador colocar uma opção de venda, o titular ele tem o direito de vender. Logo, o lançador teria a obrigação de comprar. Essa questão ela não cai só dessa forma, é a única questão que eu trouxe aqui que talvez seja um pouco mais complexa nesse sentido, mas é uma questão que vai exigir a interpretação de vocês, tá? Então, o conceitual, o gatilho que vocês precisam gravar, o titular só tem o direito, o lançador ele tem a obrigação. Pedro. Oi. O lançador, ele é sempre, digamos que, o vendedor? O lançador, na verdade, ele coloca uma opção, tá? Eu não vou dizer vendedor, senão você vai confundir, vai associar o compra e venda, tá? Uhum. Ele lança uma opção, ou de compra ou de venda, tá? Entendi. Então, ele lança uma opção. Lembra o gráfico que o Gordinho fez lá na aula para vocês? Da onde sai a ponta, enfim, vem o gráfico, e aí ele bate lá, reflete no eixo, enfim, que a interpretação parte da ponta solta, né? Então, voltando lá na aula do Evandro. Então, ele sempre vai colocar, ele vai lançar uma opção, ou de compra ou de venda, tá? Se ele lançar uma opção de compra, o titular ele tem o direito de comprar. Se o titular, e sempre o inverso, tá? Se o titular tem o direito de comprar, o lançador tem a obrigação de vender. Se o titular tem o direito de vender, o lançador tem a obrigação de comprar. É sempre a ponta, ela é inversamente proporcional, tá? Uhum. Beleza, obrigada. Não por isso. Bom, gente, partindo, tá?
Bom, essa questão aqui é uma outra questão que talvez pode gerar dúvidas em vocês, mas eu vou tentar simplificar ela de uma forma mais tranquila aqui, tá? É outra questão que cai muito, tá bom? Na prova de vocês, e ela fala o seguinte, ó. Uma das possíveis medidas implementadas pelo Banco Central do Brasil para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Então, ó, muita atenção no que a questão está pedindo para vocês, pessoal. Primeiro, ela pede para vocês o seguinte: uma das possíveis medidas do Bacen para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Vamos lá, deixa eu procurar alguém aqui, quem sabe faz ao vivo. Vamos, Fran. Fran, o aumento da alíquota do IPI, ela é uma medida para reduzir a quantidade de dinheiro na economia? Oi, Pedro. Oi, Fran. Então pensa o seguinte, ó, a Fran vai comprar uma geladeira, e aí o governo aumentou o imposto. O que vai acontecer com a geladeira? Vai ficar mais cara. Se ela fica mais cara, se ela fica mais cara, a Fran vai esperar o Black Friday. A Fran não compra. Então, aumentar o IPI, ela é uma medida de reduzir a quantidade de dinheiro, correto? Só que a questão ela não para aqui, gente. Ela fala sobre a redução de quantidade de dinheiro, só que ela fala sobre a exposição das instituições financeiras ao risco de crédito. Então, aumentar o IPI está certo? Está certo, mas não está completamente certo. Então, essa questão pede para vocês uma medidas a serem implementadas pelo Bacen, só que essas medidas do Bacen, ela tem que atender às duas expectativas. Ela tem que reduzir a quantidade de dinheiro, mas também tem que reduzir a exposição das instituições financeiras ao risco de crédito. E a alternativa que atende essas duas questões é o aumento dos depósitos compulsórios. Poxa, por quê, Pedro? Se eu aumento o compulsório, vai sobrar, Vini, Larissa, Benúzia, sobra menos dinheiro para que as instituições emprestem. Então, ou seja, se sobra menos, se eu tenho que ao final do dia, se o Bacen aumentou meu compulsório, sobra menos dinheiro para eu poder emprestar. Se sobra menos dinheiro para eu poder emprestar, minha tendência é aumentar a taxa de juros, né? Ou eu ser mais criterioso na concessão do meu crédito. Eu tenho que emprestar o dinheiro certo, né? Pensa aí, gente, quem estava no Bradescão, muita gente aí do Bradescão, o que a gente passou na pandemia. Apesar de não ter um aumento aí do compulsório, o banco teve que ser muito mais criterioso com o crédito, né? Pelo volume de perda. Então, se eu tenho que ser mais criterioso, a pessoa ela toma menos recurso, ela tende eu tenho menos dinheiro circulando no mercado, mas ao mesmo tempo, né, como eu subi o compulsório do banco, o banco ele é obrigado a emprestar menos. Ele emprestando menos, ou ele aumenta a taxa de juros, ou ele vai ser mais cauteloso na concessão do crédito. Então, essa questão certamente vai estar na prova de vocês, tá? E é uma questão completa. Não vai simplesmente no olhômetro. Aumentar o IPI reduz quantidade de dinheiro. Decorei isso, vou marcar. Não. Olha a alternativa B. Eu tenho que reduzir a quantidade de dinheiro, mas eu também tenho que reduzir a exposição das instituições financeiras. E a medida para isso é o aumento do depósito compulsório. Fechado? Vamos embora. Outra aqui, ó, para a gente exercitar, tá, gente? Contenção de gasto público também é uma medida, tá? De reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia. O que eu estou falando de contenção de gasto público? Gastarem menos no Palácio do Planalto? Não, gente. Contenção de gasto público é fazer obra. Então, quando o governo fala, opa, tira o pé, não vamos fazer obra, não vamos pôr dinheiro, aí eu não emprego, eu não tenho serviço terceirizado, eu não tenho serviço quarteirizado, eu não tenho mão de obra. Quando o governo tira o pé, eu tenho menos dinheiro em circulação também. É uma medida contracionista, né? Mas aqui, simplesmente conter gasto público, conter investimento, eu não reduzo a exposição aí das instituições financeiras aí, tá, pessoal? Vamos embora. O investidor adquiriu em uma agência bancária. A agência
bancária, tá? Na qual mantém a sua conta corrente um plano de previdência complementar. Bom, qual que é o gatilho aqui, tá, pessoal, dessa questão? Então, se o cara entrou numa agência bancária, se ele foi lá em Campos do Jordão, né? Estou falando Campos do Jordão aqui aleatoriamente, tá, gente? Eu não tenho nada aí com Campos do Jordão, não, tá, Vini? Então, se eu entrei aí numa agência bancária e contratei um plano de previdência, essa previdência é um plano de previdência complementar aberta. Se é uma previdência que até cachorro compra, se qualquer um que entra na agência compra, quem que faz, né, além da própria seguradora, quem que pode obter esclarecimento sobre a regra da composição desse produto? A SUSEP. Então, se o cara foi numa agência bancária, se é uma previdência que qualquer um contrata, se é uma previdência aberta, eu falo de SUSEP. Se é uma 5x4 da vida, se é uma previdência aí, Fran, fechada, né, eu não tô com a mão esquerda, tá, Fran? Parece, mas não é, tá bom? Então, mas se é uma previdência fechada, quem faz essa gestão é a Previc. Mas aqui não. Falei de agência bancária. Entrei na agência, posso contratar uma previdência. Eu estou falando de uma previdência aberta e onde ele pode obter os esclarecimentos sobre a regra da composição da carteira desse plano é na SUSEP. Beleza? Gatilho dessa questão. Investidor adquiriu em uma agência bancária. Se ele entrou na agência e pôde comprar, ela é aberta. Se ela é aberta, os esclarecimentos, além da seguradora, competem aí a SUSEP, tá? Próxima questão. Faz parte da política de segurança da informação de uma instituição financeira. Falei de segurança da informação. Primeiro gatilho, gente, testes periódicos. Beleza? Então, falei de questão de segurança da informação. Falei de testes periódicos. Beleza? Agora vem cá. Marinete, Lari, Benúzia, Nath, Poli, eu estou aí no século XXI. O que faz mais sentido? Eu fazer teste periódico em arquivo físico? Imagina vocês, ADM, descendo com a papelada. Vou fazer teste no arquivo físico. Ou, agora, no século XXI, eu faço teste periódico para todos os sistemas de informação e, em especial, aos mantidos em meio eletrônico. Então, essa questão tem dois gatilhos. Falei de teste periódico, beleza, já aumentou para 50% a chance de você acertar. Falei de segurança de informação, estou falando de teste periódico. Onde que eu vou fazer os testes periódicos para garantir a segurança da minha informação? No arquivão com a papelada? Ou eu vou no sistema de informação e, em especial, aqueles mantidos em meio eletrônico? Então, a resposta certa, gente, é a letra A. A realização de testes periódicos de segurança, em especial para os mantidos em meio eletrônico, tá? Então, o que fala a D, né, Vini? Fala que é para eu ir para o arquivo físico e, se der tempo, eu vou priorizar esse. Se der tempo, eu olho o eletrônico. Não é isso, gente. Então, teste periódico de segurança para o sistema de informação, em especial para os mantidos em meio eletrônico. Lembrando, estamos no século XXI. Não faz sentido nenhum eu ficar aí vasculhando, fazendo teste na papelada. De novo. Vou ler a questão, a baboseira toda para vocês. A Ambima adora isso. O Fórum Econômico Mundial publica anualmente um relatório no qual apresenta os principais riscos globais identificados por meio de uma pesquisa com diversos stakeholders que representam a academia, o setor privado e o setor governamental, a sociedade civil e a liderança global. Neste relatório, os riscos globais são classificados em riscos ambientais, geopolíticos, sociais, econômicos e tecnológicos. Beleza? A Ambima lazarenta fez esse textão para vocês, né? Igual aqueles textão do Insta, só que, na verdade, gente, ela só quer saber isso aqui de vocês, ó. Ela só quer saber isso aqui, ó. Então, Cris, a Ambima, no final das contas, ela queria te perguntar assim, Cris, o que são classificados como riscos ambientais? São classificados como risco ambiental os relacionados a
Vou começar de baixo para cima. Falha na estrutura pública é risco ambiental? Desculpa, não é. Choques severos nas commodities? Desculpa, não é risco ambiental. Aí a gente ficaria em dúvida assim, né? Pô, Pedrão, cara, dano causado pela poluição para a saúde humana. Puta, isso não é risco ambiental? Poderia até gerar uma dúvida para vocês nessa questão. Mas com a Covid, todos vocês vão lembrar aí, a gente descobriu que isso aqui é um risco sanitário, né? Então, é um risco sanitário, não é um risco ambiental. E a questão, ela só vem dessa forma, tá, gente? Ela aborda dessa forma para vocês e são classificados como riscos ambientais os eventos climáticos externos. E aí, gente, está mais fresquinho para nós a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Então, veja tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, todos os planos aí de recuperação. Isso sim é um risco ambiental. Ninguém previa toda essa chuva, toda essa catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, risco ambiental envolve eventos climáticos externos. Caiu o risco ambiental, vocês vão lembrar lá dos nossos amigos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? E lembrar dos eventos climáticos externos sem errar essa questão. Aqui, gente, desculpa, eu não tenho gatilho para vocês. É fórmula e tem que decorar. O PIB de uma economia aberta inclui valor dos bens e serviços finais ligados aos investimentos, às exportações líquidas, ao consumo das famílias e aos gastos do governo. Ok? Alguém tem alguma... Toda turma tem alguém que compartilha alguma coisa sobre a fórmula do PIB. Alguém quer compartilhar alguma coisa aqui? É a somatória de tudo? É a somatória de tudo. O PIB é a somatória de tudo. Mas os caras costumam fazer algumas coisas assim, sabe? Igreja, escola, não sei o quê, e gasto do governo. Aí os caras vão lá e decoram alguma coisa assim, entendeu? Eu não associo, eu decorei e vai. Mas toda turma tem alguém que acaba compartilhando um gatilho aqui com a galera, eu deixo aberto, tá? Eu acho que foi o Danilo. Aí Ele falou que é o cigarro do NX0. Aí, ó, é o cigarro do NX0. Tinha que ser de cigarro, tinha que ser do Danilo mesmo, né? É o SIG, né? E o NX. Ó, então vamos lá, ó, vamos pegar de novo aqui, ó, para todo mundo decorar. Então, se alguém perdeu a aula do Danilo, gente, vamos lá. Fórmula do PIB. Lembra lá do de Ferreiro, então, ó. Fórmula do PIB. PIB é igual ao cigarro do NX0, né? Aí ele coloca o EX aqui, né? Deve ser isso, né? É o cigarro do NX0. Que é o net de exportações, né? Ele vai colocar o NX, porque quando eu falo de exportações líquidas, gente, eu falo do net das exportações, tá? Então, a exportação líquida, importação menos exportação. Então, por isso que ele fala de NX, é o net das exportações. Mais alguém? Bom, se não, eu compartilho com vocês, tá? Eu tenho algumas coisinhas aqui anotadas depois, mas eu não quero gerar confusão. O cigarro do NX0 é a aula do Danilo, então quem quiser gravar assim, mas aqui, gente, o ponto é isso, vocês precisam decorar, tá? A fórmula do PIB, a composição do PIB, vocês precisam decorar. Dica, e aí talvez um alívio para vocês. Normalmente, essa questão, a resposta dela é 1, 2, 3 e 4. Tá? Tenham esse conceito para vocês, guardem isso, gravem bem, pode ser que venha pegadinha na Ambima, então memorizem isso, mas essa questão normalmente ela vem com todas as alternativas corretas, ou com 1, 2, 3 e 4 correto, vem muito essa questão na prova de vocês, tá? Mais uma. No processo de decisão entre comprar ou vender Oi? Você pode voltar de novo, por favor? Voltei, Fran. Ali todas estão certas, isso? Todas estão certas, tá? 1, 2, 3 e 4, tá? O C é o consumo das famílias.
Isso, C é o consumo das famílias, o I são os investimentos, o G é o gasto do governo e o NX é o net de exportações líquidas, tá? Então aqui exportações líquidas. E eu falo net porque é importação menos exportação, tá? Uhum. Mas aqui no caso ela só fala das exportações líquidas, isso? Das exportações líquidas, exatamente. Uhum. Tá bom. Obrigada. Vamos lá, gente. No processo de decisão entre comprar ou vender ações de uma empresa, a análise fundamentalista utiliza. Então, relembrando, né, fazendo um flashback aí nas aulas do Gordinho, eu tenho dois tipos de análise, tá, pessoal? Eu tenho a análise técnica, ok? Então, a análise técnica. O que é a análise técnica? A análise técnica, gente, ela ela estuda preço. Então, a análise técnica, ela envolve dados gráficos. Normalmente, ela vem dessa forma aqui, a análise técnica, tá? E aí ela tem os picos e os vales, né? Então, quando eu falo de análise técnica, e aqui é conceito, tá, gente? Eu falo de suporte e eu falo de resistência. Então, aqui conceitual, tá, gente? Suporte é o preço, o menor preço que essa ação pode chegar, e resistência, né, o pico onde essa ação ela pode me levar. Então, essa é uma análise técnica. O que envolve a análise fundamentalista, gente? A análise fundamentalista, ela fala a análise do todo. Ela olha desde o caixa da empresa, as demonstrações financeiras, as projeções de resultado da empresa, a matéria-prima, ela vai olhar a empresa como um todo. Então, falei de análise técnica, eu falo de preço, eu falo de gráfico, eu falo de volume, eu falo de índices. Então, tudo que é índice, que é preço, que é peso, que é gráfico, eu estou falando de análise técnica. Quando eu falo de análise fundamentalista, ele olha desde as demonstrações financeiras, o caixa da empresa, o mercado ao qual essa empresa está inserida, a matéria-prima, como é o comportamento da matéria-prima. Então, eu vou para dentro da empresa. A análise fundamentalista, pessoal, ela avalia o todo. A análise fundamentalista, ela avalia o todo. Então, falei de carteira de índice, falei de índice Bovespa, falei de gráfico de volume, falei de preço de abertura, eu estou falando de técnica. Então, nossa, peraí, o Evandro ia morrer de vergonha, né, dessa chavinha aqui. Vou caprichar de novo, porque ele vai assistir a aula, vai puxar minha orelha. Mas falei de técnica aqui, pessoal, esses três... Nossa, agora ficou bonito, hein, Fran? Hã? Então, falei desses três pilares aqui, dessas três alternativas, pessoal. Estou falando de análise técnica, tá? Eu falo de eu falo de índice Bovespa, eu falo de gráfico de volume, falo de preço de abertura, estou falando de análise técnica. Já a análise fundamentalista, ela olha as demonstrações financeiras, o caixa e projeções aí de resultado da empresa, tá, pessoal? Partindo, vai ficar mais fácil. Quer ver como é que fica mais fácil, Fran? Cris, dá uma olhada aqui. Poli, Benusa, Larissa, Marinete, não me abandone. Olha como é que fica fácil, gente. Na escritura de emissão de uma debênture incentivada, vai cair isso aqui. Lazarento do Evandro não falou o que é debênture incentivada. Perdi a questão, filha da mãe. Então, deve constar que na escritura de emissão de uma debênture incentivada, tá até repetindo, tá? Na escritura de emissão de uma debênture incentivada, deve constar que, a questão termina aqui, tá? Pode descartar isso aqui que veio repetido. Está no formulário repetido. Então, a questão é, na escritura de emissão de uma debênture incentivada, vai cair nessa sua prova. Então, aqui eu tenho o IN de incentivada, certo, Vini? E na alternativa correta, vocês vão ter o IN de infraestrutura. É assim que cai essa questão e é assim que é a resposta. Então, de novo,
Perguntou para vocês de debênture incentivada, vocês lembram de infraestrutura e, pelo amor de Deus, nunca mais errem essa questão. Pedro, o que é uma debênture incentivada? É isenta de imposto de renda. Tá? Então, isso é uma debênture incentivada. Ela é isenta de IR. Tá? E para qual que é a finalidade? Né? Na escritura de emissão dela deve constar que a companhia emissora utilizará os recursos captados para realizar projetos de infraestrutura. Incentivada infraestrutura. Nenhuma outra alternativa tem essa resposta ou tem esse termo. Confia no processo, fecha um dos olhos, marca, confia no gordinho aqui e seja feliz. Combinado? Partiu para a próxima? Gravou aí, Leonildo, Aninha? Poli, Elitinha, incentivada infraestrutura, pelo amor de Deus, não erra nunca mais essa questão. Thay, quarta-feira vai cair essa questão, você me manda um áudio, fala assim, Lazarento, eu lembrei de você, o CI do conflito de interesse, o agente penitenciário protegendo os outros, a debênture incentivada, a renda fixa, dívida externa, puta, só marquei, fui feliz, estou certificada. Aguardo seu áudio, tá, Tainara? Vambora. A remuneração, aqui, gente, é decoreba, tá? Aqui é igual a missa, né? Senhor, estou convosco, ele está no meio de nós. A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. Vamos lá. A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de investimento. A remuneração dos depósitos de poupança, ela é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. Decorou, caiu, marcou, nunca mais errou. Então, isso tem que estar fixado na mente de vocês, que a remuneração, chato, né, dos depósitos de poupança, ela é calculada sobre o menor saldo de cada período de investimento. Não tem primeiro dia, não tem saldo médio, não é o maior saldo, ninguém quer perder dinheiro, é o menor saldo de cada período de rendimento. Combinado? Bora para a próxima. Peraí, só um minuto. Volta, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, volta aí. Já que eu tive que voltar, eu vou repetir para vocês que a remuneração dos depósitos de poupança, ela é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. Hora que puder, só dá outro grito. Vai aí! A bateria do iPad acabou. Vou conectar no celular. Foi? Então vamos. É que eu vou conectar do celular aqui para eu ver aqui para vocês, tá? Vou conectar aqui que eu gosto de ficar vendo vocês. Eu vejo quem está falando. Gente, essa questão aqui é muito simples, tá? Eu vou responder essa questão aí. Leiam bastante o enunciado aí. Leia o enunciado. Alguém pode se habilitar a ler o enunciado aí para mim? Enquanto eu vou conectando aqui no celular? Alguma alma piedosa voluntária? Um de cada vez, gente, para não dar briga. Um investidor residente e domiciliado no Brasil pretende iniciar seu planejamento de aposentadoria. Para indicar a modalidade adequada dos planos de previdência complementar dos planos gerador de benefício PGBL ou VGBL, um especialista de investimento deve questionar-lhe o... Nossa, Josi, que questão complexa, hein, Josi? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Anotem aí nessa questão, gente. Essa palavrinha aqui, ó, Regime Geral da Previdência Social, RGPS, só vai aparecer na alternativa de questão de vocês
quando ela for a resposta da questão. Independente do que esteja escrito aqui em cima, tá? Então, independente do que esteja aqui, apareceu isso na alternativa Pai Nosso, fecha o olho e marca. Porque essa é a resposta da questão. De novo, regime geral de previdência social só aparece na alternativa da questão de vocês quando, de fato, for a resposta da questão. Apareceu na alternativa, marca e pula para a próxima. É mais uma Isso é questão que eu garantida. chamo de um gatilho bom, hein? Essa aí é mais uma questão dada. Torçam para que caiam na prova de vocês. É mais uma questão dada, né? Então apareceu RGPS, Regime Geral da Previdência Social, marca e pula para a próxima, que essa questão já é garantida de vocês. Bom, quem está prestando atenção na aula, qual que é o outro termo que, se aparecer na alternativa, pode marcar de olho fechado? Renda. Pode ir, tá certo, vai. Espera aí que fechou o microfone. Renda fixa, dívida externa. Renda fixa, dívida externa. Apareceu na alternativa de vocês o termo renda fixa, dívida externa, fecha o olho e marca e garanta uma questão. Apareceu na alternativa de vocês RGPS ou Regime Geral de Previdência Social, fecha o olho e marca, é mais uma questão garantida de vocês, tá? Próxima página. Mais um salmo rezado na missa. É uma atividade que pode ser efetuada por uma corretora de títulos e valores intermediários. E valores mobiliários, desculpa. Intermediação de operações de câmbio. Cara, a Ambima adora essa questão. Então, quando eu falo de uma corretora de títulos e valores mobiliários, estou falando da XP, uma corretora. Então, uma corretora de títulos e valores mobiliários, ela pode, tá? É uma atividade que pode intermediar operações de câmbio, tá? Então, ela não pode, a XP, ela não pode financiar capital de giro, ela não pode estar como corretora, não pode fazer securitização de recebíveis, ela não pode fornecer CDC, que é crédito direto ao consumidor, mas ela pode intermediar operações de câmbio, tá? Aqui também é ler e aprender, ler e decorar. O gatilho é isso, é questão rápida, entendeu? Então, ela vai cair assim a questão. É uma atividade que ela pode ser efetuada por uma corretora de títulos e valores mobiliários. Intermediação de operações de câmbio. Leu, marcou, próxima, ganha tempo e seja feliz. Não vou perder tempo lendo o enunciado. Assim como as nossas coleguinhas, renda fixa, dívida externa, regime geral da Previdência Social, essa palavrinha tag along, ela só vai aparecer na alternativa da prova de vocês quando ela for a resposta da questão. Então, a palavra tag along, ela só vai aparecer na alternativa de questão da prova de vocês quando ela for a resposta da questão. Pode confiar no processo, confia no Pedrão, que o sucesso é garantido. Mais uma questão entregue, torçam para que caia na prova de vocês. Apareceu o tag along, abre o sorrisinho, lembra do Pedrinho e marque com carinho e siga para a sua CPA 20. Então, de novo, gente, apareceu o tag along, né? O gordinho ficou aqui marretando a cabeça de vocês, né? Primeiro que custou entender o que é, como vai, né? Mas que eu tenho para confortar o coração de vocês numa noite fria de segunda-feira, né? Que tag along só aparece na alternativa da prova de vocês quando ela for a resposta da questão. Combinado? Sim. Então, vamos embora. Essa aqui eu quero que vocês escrevam do lado de vocês assim, ó. Escreve aí, ó. Vou escrever junto com a Fran, com a minha mão esquerda. Então, ó. Vocês vão escrever assim, ó. O Pestinha. O Pestinha é sensível. Ô, Vini, escreve aí, tá, Vini? O Pestinha é sensível.
Escreve aí. Beleza. Certamente, essa questão vai cair na prova de vocês. E ela fala o seguinte, ó, o aumento da duration de Macaulay, ou de Macaulay, alguns trazem assim, de uma carteira de investimentos, tem como consequência direta. Gente, quando eu lembro do Macaulay, eu lembro a minha infância, sessão da tarde, chegava da escola, vários nadas para fazer, ligava a sessão da tarde, quem que estava passando lá, Tainara? Macaulay Culkin, o nosso Pestinha. E aí, anos depois, fazendo CPA 20, eu descobri que o Pestinha ele é sensível. Gente, caiu a questão para vocês de duration de Macaulay ou de Macaulay. Na questão de vocês vão associar essa palavra aqui, ó, sensibilidade, aumento da sensibilidade. Então, a duration de Macaulay de uma carteira, ela tem como consequência direta o aumento da sensibilidade a mudanças na taxa de juros. A única alternativa que vai ter sensibilidade é a alternativa correta. Lembrou do Macaulay, lembrou do Pestinha. Então, decora, o Pestinha é sensível. Lazarento do Pedro caiu na prova. Nunca imaginar que eu ia lembrar do Macaulay Culkin, que anos depois virou zoar de droga. Mas, então, deve ter ficado ainda mais sensível. Então, gente, falei de duration de Macaulay, eu falei de aumento da sensibilidade. Macaulay, sensibilidade. O Pestinha, ele é sensível. Vai cair na prova de vocês. O sorrisinho vai descer pelo rosto. A alternativa vai estar correta e logo, logo a gente vai estar celebrando aqui a aprovação de vocês, tá, gente? Então, o Pestinha, ele é sensível, Vini. Confia no processo, Vini. Essas bobeiras tudo vocês decoram, né? Se for voltar lá no conteúdo, o Evandro infarta, mas as besteiras a gente garante. Bom, vamos falar um pouquinho de heurística, tá? Então, aqui eu queria que fixasse aí na cabeça de vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos de questões de heurística que vem caindo aí nas últimas provas, tá? Então, vamos lá. Ao discutir com o gestor do portfólio, André afirma: não perdi dinheiro nas ações que estão em baixa, porque eu ainda nem vendi. Gente, esse tipo de comportamento, e vai cair dessa forma, é um comportamento de aversão à perda. Sabe por quê, gente? Imagina você, né? Eu, quando eu entrei no Bradesco, a ação do Bradesco valia aí uns 38, 39 reais. Né, Brunão? Vamos supor que lá, Jennifer, quando eu entrei no Bradesco, eu comprei lá 100 ações do Bradesco vou ser mais conservador, a 35 reais. Beleza? Então, ou seja, eu tinha R$6.500 em ações do Bradesco. Beleza? Passados aí 12 anos de organização, eu ainda tenho as mesmas 100 ações. Eu não vendi, tá? Eu ainda tenho as mesmas 100 ações. Alguém me ajuda aí quanto que está a ação do Bradesco hoje? Ontem estava R$12,47. Alguém sabe aí? Quem não souber, digita lá no Google assim, ó, BBDC4 hoje. Ajuda o titio aí. Estamos acabando já, viu, gente? 12,27. 12,27. 12,27. Então, vou arredondar para R$12, ó. 12,00. Ou seja, nessa história toda aqui, moçada, eu já perdi R$2.300. Eu já perdi, tá? Só que o meu comportamento é assim, ó. É como se eu falasse para vocês assim, ó. Não, Elton, eu não perdi dinheiro não, porque eu nem vendi ainda. Mas já está perdido, gente. Já é prejuízo. Se a ação já caiu dessa forma, já é prejuízo. Então, esse tipo de comportamento, ele é uma aversão à perda. Então, caiu na prova de vocês que a pessoa não perdeu dinheiro porque não vendeu as ações, é um comportamento, é uma heurística de aversão à perda. Combinado? Próxima questão. Heurística. Segundo a teoria de finanças comportamentais, a estratégia adotada pelos investidores a tomarem o primeiro preço de compra, então,
Falei sobre preço. Então, tudo que é associado ao preço, eu tomo decisões exclusivamente pelo preço da ação, né? E a partir desse preço, estimar o desempenho futuro é uma heurística de ancoragem, tá? Então, quando eu tomo decisões baseadas única e exclusivamente no preço de uma ação, é uma decisão aí de ancoragem. Beleza, moçada? Então, voltando. Não perdi dinheiro porque eu não vendi as ações. Eu estou tendo aversão à perda. Eu já perdi, mas eu não quero aceitar. Tomo decisões baseadas única e exclusivamente no preço da ação. É uma ancoragem. Eu ancorei no preço. Para mim, só importa o preço, tá? Então, é uma heurística de ancoragem, tá? Bom. Oi? Sempre que falar em preço, né, no anunciado, vai estar falando de ancoragem ou não? Sempre a decisão de preço, sempre que a decisão do cara, né? Então, ó, aqui fala, os investidores tomarem o primeiro preço de ação, e a partir desse preço, quando o cara só considerar preço, tá, Fran? É ancoragem, tá? Então, quando ele só levar em consideração preço, a ação não fala mais nada, ó. A partir desse preço, estimar o desempenho futuro. O cara não vai olhar mais nada da empresa, ele só quer o preço. Eu estou falando de ancoragem, tá? Tá bom? Vamos embora. Primeiro gatilho aqui que eu quero colocar para vocês, tá? Primeiro gatilho, de novo, naquela mesma ideia, tá, gente? De ir aumentando o índice de acerto de vocês, tá? Eu só tenho 2 conceitos aqui quando eu falo de atitudes indevidas, de comportamentos aqui. Eu tenho o front running, tá bom? É o que está aqui. E eu tenho o insider trading. Galera, front trading não existe. Insider information não existe. Ok? O insider trade é quando ele pega as informações e usa a informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros, tá? Já o front running é quando ele aqui, ó, ele toma ações para si próprio, tá? Então, a diferença principal entre o insider trading e o front running é que no front running o cara corre na frente. Ele sabe da informação e ele faz a ação, ele executa primeiro para ele e depois para os outros. Então, ele leva a vantagem. É o cara que corre na frente. É o front running. O insider trading, ele usa de informações privilegiadas para ele ou para terceiros. O front running, ele primeiro ele executa a ação para si próprio, depois ele fala sobre a ordem do cliente. Aplicando na prática dessa questão, vamos lá. O investidor institucional solicitou uma corretora de valores que adquirisse uma quantidade significativa de ações de uma determinada empresa. Um corretor de valores dessa mesma corretora, ao obter a informação sobre a negociação com o cliente, adquiriu ações dessa empresa para si próprio, antecipando-se à execução da ordem do cliente pela corretora. Então, quando ele toma o benefício para si próprio, ele é o cara que corre na frente, ele é o front running. Então, primeiro gatilho, eu só tenho front running ou insider trading, tá? Eu não tenho front trading, eu não tenho insider information. Isso tem que ficar bem gravado na mente de vocês, porque já eleva a chance de acerto de vocês de 25% para 50%. E, além disso, é entender que no front running é o cara que corre na frente, é o cara que toma para si própria a decisão antes de executar a ordem determinada pelo cliente. Então, pode ser que o insider trading encontre um front running. Vem um cara com uma informação privilegiada, né? Então, vamos supor que eu estou lá na diretoria do banco e eu ouço uma ligação do Noronha para o Delvair falando que o banco vai comprar o Santander. Ouvi essa informação. Vou lá, ligo na corretora e falo assim, cara, eu quero comprar os meus 30 milhões que eu tenho aí de ações do Santander ou do Bradesco, que vai ter uma fusão.
eu estou sendo insider trading. Eu estou divulgando, eu estou acessando, eu estou usando uma informação privilegiada, mas eu liguei na corretora. Aí o cara da corretora que eu liguei fala assim, opa, peraí, antes de eu fazer isso que o Pedro está fazendo, antes de executar a compra dele, que vai movimentar as ações, que é 30 milhões, eu vou comprar para mim, porque eu também quero ganhar com isso. E aí, antes da minha compra, ele efetua para ele. Então, ele tira vantagem para si antes da minha instrução de compra. Então, essa é basicamente a diferença entre esses dois cidadãos ou cidadãos. Bom, mais uma questão sobre heurística, na verdade ela estava até antes, eu investi a ordem. O que eu quero associar a vocês aqui? Sempre quando eu coloco fatos recentes, tá? Ó, a recente crise, tá? Ó, recente crise, com base neste eventos recentes, eu estou falando da heurística de disponibilidade. Gatilho dessa questão. Sempre que eu falo... Oi? A sua tela sumiu aqui. Sumiu para todo mundo? Sumiu para mim também. Sumiu pra mim. Caiu a apresentação. Peraí, segura aí. Sumiu não, eu tô aparecendo. Peraí. Baixei a tela. Vou subir de novo, tá? Vê se aparece aí. Meu, tá tudo ok. Aqui ainda não. Aqui ainda não também. Ainda não subiu, não. Eu tô ok também. Eu tô vendo que é pra galera que tá no externo aqui, hein? O meu tá ok também. Para mim sumiu. Pra mim também tá normal. O meu tá normal. Marinete normal. Quem que não subiu Meu ainda? ainda não. Meu ainda não apareceu. Gente, para quem O não meu também apareceu, Também não. vamos tentar sair e entrar de novo, por favor? Tá indo. Tá bom. Vou segurar aqui, tá? Tô na questão dos eventos recentes. Deixa eu já derrubar aqui. Eu vou subir e compartilhar de novo. Tá acabando, tá, gente? Mais 10 minutinhos no máximo. Acho que hoje não vai precisar nem de intervalo, eu já libero vocês, tá? Tá carregando, não. Tá, tô subindo, tá, Brunão? Ah, Subi beleza, voltou. Acabei. Apareceu. Voltou Agora- para mim. Acabei Agora de subir. voltou. Voltou. Boa. Então, Pau no gato. rebobinando, pau no gato. Rebobinando. Mais uma questão de heurística. E, de novo, quando eu associar a eventos recentes, tá? Então, eu falei sobre uma recente crise de algumas economias. E aí, toda vez que eu tomo uma decisão com base em eventos recentes, vai ter isso no enunciado de vocês. Eu estou falando da heurística de disponibilidade. Rebobinando as 3 heurísticas que eu trouxe para vocês. Primeira delas, eu não vendi minhas ações ainda, então por isso que eu não perdi dinheiro. Aversão à perda. Vou tomar decisões única e exclusivamente com base no preço daquela ação. Essa ação está barata ou está cara? Não quero saber do resto, é o preço. Vou comprar. Aí eu estou falando de uma ancoragem. Então, eu me ancoro no preço e eu não quero saber de mais nada. Para mim, Petrobras está barato, vou no preço. E quando eu falo de eventos recentes, quaisquer que sejam, eu estou falando da heurística de disponibilidade. Combinado, moçada? Vão cair dessa forma as questões, vão cobrar desse jeito para vocês os enunciados, tá? Estudem bastante heurística, tá? Dá uma revisitada no conteúdo de heurística, mas associar dessa forma vai contribuir muito com vocês aí, tá? A Valéria está com dificuldade de entrar aqui, peraí. Eu não sei se a Nath conseguiu voltar, agora que eu vi a mensagem da Nath. Deixa eu ver aqui. Nath, se não conseguiu, fica gravada a aula, a gente já compartilha com você.
Bom, vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. Essa questão aqui, Fran, de novo, escrevendo com a mão esquerda, é assim, ó. Nasce um brasileiro, nasce um brasileiro, vírgula, nasce uma poupança. Nasce o brasileiro, nasce uma poupança. Por que que eu falo isso, gente? Porque é um produto muito simples. E a caderneta de poupança, por ser um produto muito simples, é o único produto, vou dizer assim, né, que segundo o Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas, as instituições participantes estão dispensadas de observar os artigos dispostos no código, tá? Então, o único produto que as instituições estão dispensadas de observar os códigos de distribuição, de regulação e melhores práticas para distribuição de produto é a caderneta de poupança. Aí vocês vão falar assim para mim, Pedro, mas o renda fixa simples, a gente vende ele aqui. A gente comercializa ele aqui no banco e não precisa nem do termo de adesão e do API. Então, quando o regional manda aplicar, a gente aplica nele, que o cliente não tem nem que assinar. Isso não acontece no Bradesco, tá, gente? Só um exemplo que eu estou usando aqui, tá? É algo da minha cabeça mesmo. Gente, então eu não estou falando sobre API e sobre termo de adesão. De fato, é um produto muito simples, mas ele tem que observar os códigos de regulação e melhores práticas. Ele dispensa a API e ele dispensa termo de adesão, mas ele tem que observar os códigos de regulação e melhores práticas da Anbima, distribuição de produtos de investimento. O único produto que não precisa estar dispensado, né, de observar, de respeitar, né, de observar os artigos dispostos nesse código é a caderneta de poupança. Então, nasce um brasileiro, nasce uma poupança, é o produto mais simples aí que nós temos de distribuição de produtos de investimento. Bom, caminhando para o final, uma balança comercial superavitária significa que o que é uma balança comercial? Ela é a exportação menos a importação. Essa é a fórmula da balança comercial. Então, se eu falo que ela é superavitária, significa que os bens exportados são superiores aos bens importados. Ao passo que, se eu falo de uma balança comercial deficitária, o volume de importação ele vai ser maior do que o de exportação. Recapitulando, fórmula da balança comercial: exportação menos importação. E daí, um país que tem a sua balança comercial superavitária significa que o total de bens exportados ele é maior do que o total de bens importados. Esse saldo aqui, ó, exportação menos importação, ele vai ser positivo para eu ser considerado isso superavitário. Dúvidas aqui, pessoal? Pedro, da Oi. balança comercial eu não tenho dúvida, mas no simulado, tudo que cai de balança eu erro. Já caiu balança de pagamento, conta capitais correntes e eu erro tudo. Tá, vamos dar uma aprofundada. Depois printa para mim, que eu te mando um áudiozinho aí explicando as questões. Ponto positivo, tá, Tainara? De balança só vem sido cobrado nas questões. Você vai ver nos simulados Gold, que é a questão da balança comercial, tá? A Anbima vem cobrando apenas exportação e importação. É bom saber os demais? É importantíssimo, é conteúdo, é aprendizado. Mas para efeito prova, a Anbima vem batendo muito em cima da balança comercial, seja ela superavitária, seja ela deficitária, tá bom? Se ela for deficitária, o resultado dessa equação aqui, ele é negativo, né? É onde a importação é maior do que o volume de exportação, tá? Mas depois manda para mim as dúvidas que eu esclareço para você, tá bom? Tá bom. Ô Pedro,
Oi? Sempre vai ser, tipo, por exemplo, ali no enunciado está falando que ela foi superavitária. Isso. Então, se ela é superavitária, ela é superior à importação. E se tivesse deficitária, ia ter Ela é inferior. Perfeito, então, Fran. assim, só associar dessa forma para facilitar isso. Exatamente, quais as variações que a gente pode ter nessa questão? Ela pode vir e falar assim, ó, o país que tem a sua balança comercial deficitária. Vamos supor que ele vai falar sobre ela deficitária. Deficitária. E aí pode ser, Fran, que ele vem aqui na questão e fala assim, ó, o total de bens importados aí vai ser superior também, entendeu? O total de bens importados é superior ao de bens exportados. Então, o melhor gatilho para você gravar aqui, Fran, dessa questão, é de fato a fórmula, né? Eu vou separar aqui, ó, é a fórmula da balança comercial. Então, de novo, repetindo aqui, ó, a fórmula da balança comercial, ela é exportação menos importação. E aqui ela é igual. Se esse resultado, aí eu vou aplicar para você. Vamos supor que o país ele exporta 10 milhões de sacas de arroz. Pedro, Oi? aonde você está escrevendo é bem onde fica um aviso da gravação. Aí a gente não consegue. Desculpa. Vamos... Aqui para baixo melhora? Melhora. Então, beleza. Vou voltar aqui. Obrigado pelo toque, porque para mim a tela aqui é diferente. Vamos lá, de novo. De novo, a balança comercial. Balança comercial. Ela é igual às exportações menos as importações. Vamos supor que o Brasil ele exportou 10 bilhões no mês de junho. Só que ele importou, né? Teve as chuvas lá no Rio Grande do Sul, e aí isso ocasionou numa queda no volume de produção nacional de arroz, não me permitiu exportar mais e, pelo contrário, para eu equilibrar e ter consumo aqui, eu tive que importar 14 milhões. Então, 10 menos 14, eu tive uma balança comercial de menos 4 bilhões entre exportação e importação. A minha balança ela foi superavitária ou ela foi deficitária? Deficitária. Ela foi deficitária, perfeito. Eu não vi quem respondeu, mas está correto, está corretíssimo. Ela foi uma balança deficitária. Vamos supor que, né, no meio do tempo, o Brasil, aqui é o cenário 1. No cenário 2, a gente, né, o cenário no sul voltou, né? E aí eu tinha uma produção reprimida, eu estava com tudo mais ou menos estocado, equilibrei de novo e voltei a exportar. E aí o Brasil foi lá e exportou 18 bilhões de reais para fora, não tive que comprar mais arroz, né? Então eu simplesmente equacionei isso aqui, né? Para, sei lá, para 8 bilhões de... Nossa, deixa eu apagar aqui, senão vai ficar muito mal feito isso aqui, né? Então, eu que no mês passado eu tive que importar 14, esse mês eu importei apenas 8 bilhões em volume de importação. Com isso, eu tive um saldo na minha balança comercial de mais 8. Então, aí a minha balança comercial, outrora deficitária, ela passa a ser superavitária. Ficou claro, gente? Tudo certo? Joinha subindo. Beleza? Então, questão simples, cai bastante, tem caído muito, Tainara, muita atenção aqui para não errar essa questão, tá? Essa é a última questão do conteúdo, fora as questões bônus que eu trouxe para vocês. Vamos lá, gente. Para essa questão aqui,
essa questão aqui, ela é uma questão de CEA, tá? O que eu quero que vocês gravem nisso aqui? O investidor, ele efetuará uma aplicação à taxa de juros de 7,5%. Opa. O investidor, tá? Fez uma aplicação à taxa de juros de 7,5%. Beleza? No mesmo período, a inflação projetada é de 4,5%. Então, quando eu falo de inflação, moçada, a inflação ela come a minha rentabilidade, né? Então, eu coloco menos 4,5%. Lembrando que aqui é por cento e aqui 4,5%. Aí, né? Calculadora na mão, 9 fora 4, menos 3 sobra 8, aí você vai já. Matei. Deu 3. Aí você vem feliz, exatamente igual a 3. Aí vocês lembram do amiguinho do Evandro? Vou tentar desenhar ele aqui, ó. Olha lá o amiguinho do Evandro. Aí o amiguinho do Evandro, né? Meu Deus, eu não gosto dessas bobeiras do Evandro. Eu vou demitir o Evandro. Então, gente, o amiguinho do Evandro entra rindo. Por quê? Aí já é um conteúdo de CEA, tá, gente? A gente tem um amigo, um grande amigo, que é o tal do Fischer. E aí a gente tem a fórmula, aí já é conteúdo de CEA, tá? Então, a fórmula de Fischer, ela fala sobre subtração de percentual, tá, gente? E a subtração de percentual, o que eu preciso que vocês gravem para essa questão? É que isso aqui, ó, 7,5% menos 4,5% é um pouco inferior a 3. Depois, se tiverem curiosidade, olhem lá a fórmula de Fischer. O que eu preciso que vocês gravem para CPA 20? Que é um pouco inferior a 3. Vamos supor que, nesse período, gente, eu não tenha inflação, eu tenha deflação. Se eu tenho deflação, significa que isso aqui é negativo. Aí eu teria 7,5% menos, aí vem, ó, menos 4,5%, porque é um cenário de deflação. Então, isso soma na minha rentabilidade. Por quê? Matemática básica, menos com menos dá mais. 7,5 com 4,5, eu teria um cenário de 12. E aí não seria exatamente 12, seria um pouco superior a 12. Isso tudo pela bendita fórmula de Fischer. O que eu preciso que vocês gravem aqui nessa última questão aqui, fora as questões bônus, gente, é toda vez que eu tiver, independente dos... A questão vem assim, tá, gente? 7,5 e 4,5, tá? Vem com esses valores. Se a Ambima mudar, faz a subtração. Se for inflação, é um pouco inferior a o volume que vocês acharem. Se for deflação, é um pouco superior a o volume que vocês acharem. É isso que eu preciso que vocês guardem nessa questão que vem sendo cobrada aí nas últimas provas. Combinado? Então, lembrando que aqui é um cenário de inflação e aqui é um cenário de deflação. Combinado? Bom, partindo para o final, tá? Questões bônus para vocês, tá? Os códigos Ambima de regulação e melhores práticas, tá? Instituições associadas e as que aderirem voluntariamente. Essa questão vai cair na prova de vocês, tá? Gatilho. Falei de códigos Ambima de regulação e melhores práticas, lembrei de voluntariamente, tá? Então, esse é o gatilho dessa questão. Cai muito na questão de vocês, é quem é obrigado a aderir aos códigos Ambima de regulações e melhores práticas. A palavra voluntariamente vai matar a questão aí para vocês, tá? Então, sempre que eu falar de códigos Ambima de melhores práticas, quem é obrigado a seguir
as instituições associadas e aquelas, ninguém é obrigado a nada, aquelas que aderirem voluntariamente. Esse é o gatilho dessa questão bônus que eu coloco para vocês, tá? Essa questão, gente, de novo, missa, tá? Cabe privativamente ao Banco Central. Caiu essa questão para vocês. Cabe essa palavra aqui, ó, pri, tem alguma pri aqui na sala? Não tem, tem poli, é quase pri, mas cabe privativamente ao Banco Central realizar operação de redesconto. De novo, cabe privativamente ao Banco Central. Só o Banco Central faz, realiza operações de redesconto. Gravem isso. Gravar o quê, Pedro? Que cabe privativamente ao Banco Central do Brasil, ou pode vir, cabe privativamente ao Bacen, né? Que é aquelas abreviações lá do módulo 1, né? Cabe privativamente ao Bacen realizar as operações de redesconto. Ok? Vamos lá. Para o titular de opções, aí de novo, recapitulando o que eu falei, o titular, ele tem o direito, né, recapitulando, e o lançador, ele tem a obrigação. Beleza? Essa questão, essa sim, tá, Fran? Aí você perguntou na outra vez, acho que você questionou, essa questão ela só sai desse jeito, tá? Ela pode cair ao contrário, a questão pode vir com o enunciado na frente, ó. A perda máxima para o titular de opções ou para o titular de opções, a perda máxima é o valor pago, o valor do prêmio pago na aquisição. O máximo que o titular pode perder é o valor do prêmio. Então, a perda máxima para o titular de uma opção, seja de compra ou de venda, é o valor do prêmio pago na aquisição. Fui adquirir uma opção de compra, paguei R$1.000. Chegou lá no vencimento dessa opção, eu não quis exercer. A perda máxima que eu vou ter é o valor do prêmio que eu já paguei. Guardem isso e não errem essa questão. A Ambima vem cobrando muito aí nas últimas provas aí de CPA 20. Então, para o titular de opções, a perda máxima é o valor do prêmio pago na aquisição. Ou a perda máxima para o titular de uma opção é o valor do prêmio pago na aquisição. Fechado, moçada? De novo, sobre CRI, vem caindo essa questão muito, muito boba. Missa de novo, os certificados de recebíveis de imobiliários CRI são títulos emitidos por companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários. Resumindo, CRI é emitido por companhias de recebíveis imobiliários. Olha que bonitinho. Os CRI, companhias recebíveis imobiliários. Companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários. Então, não tem renda fixa sem garantia real, não. Vendidos apenas para investidores qualificados, não. Pode ter correção, não. CRI, companhia de recebíveis imobiliários. Gravou, não errou. De novo, acho que para fechar, acho que essa é a última, tá, gente? Pelo que eu me lembre aqui, acho que essa é a última. Eu preciso que vocês guardem bem isso, que é o menor valor de alíquota, tá? E aqui o gatilho é, em fevereiro de 2017, o investidor fez uma aplicação em fundo de investimento considerado de curto prazo. Falei em curto prazo, conforme a regulamentação da Receita Federal. Após 380 dias da aplicação, efetuará o resgate total de suas cotas. Nesse caso, a alíquota de imposto de renda retido na fonte aplicável sobre investimento é, gente, a menor alíquota de um investimento de um fundo de curto prazo é 20%. Gente, caiu para vocês. Fundo de investimento curto prazo, alíquota 20%. Marca sem medo de ser feliz. De novo, fundo de investimento, curto prazo, menor alíquota, 20%.
Beleza? É a forma que o governo usou aí para morder, né, uma fatia maior em todos esses investimentos de curto prazo. Bom, gente, aqui eu fecho por aqui, né? E eu deixei algumas questões aqui, que é esse conteúdo ler e aprender. E eu quero fazer junto com vocês, eu já vou compartilhar isso agora com vocês, tá? Então, eu vou mandar aí no grupo agora, tá bom? O conteúdo, vou mandar todo o conteúdo, tá, gente? Vou mandar, melhor, eu vou mandar para vocês o conteúdo de ler e aprender, e já eu mando os simulados, que eu preciso combinar uma coisinha com vocês aqui antes do envio dos simulados. Então, mandei para vocês aí agora. O conteúdo de ler e aprender tá em inglês, tá, gente? Então, tá aí como Gold, o Read and Learn, tá? Quiser apontar o QR Code aí para a tela, deixa eu descartar aqui, deixa eu botar de novo para eu conseguir clicar. Então, gente, ler e aprender. O que eu preciso que vocês façam? E vocês... Aqui não precisa ser, gente, não precisa de muita coisa. É simplesmente o que o nome diz. Ler, né? Do inglês read e learn, aprender. É decoreba, tá, moçada? Aqui eu preciso que vocês decorem essas 18 questões no intuito de ganhar tempo na prova de vocês. São questões que só são cobradas dessa forma, tá? Desse jeito. Então, a primeira questão, lembra, gente? Corretora de títulos e valores imobiliários. Quem arrisca? Sem olhar lá o conteúdo que eu mandei no grupo. Securitização. Não, vamos lá. Corretora de títulos e valores imobiliários. Valor de câmbio. Operação de câmbio. Intermediar operações de câmbio. Tá, gente? Então, até que eu coloquei lá, que eu falei da XP, enfim, falei da missa. Então, corretora de título, intermediação de operação de câmbio. Só vai cair assim, e essa é a resposta, é só decorar e marcar, tá? Ao oferecer o título da dívida brasileira no exterior, cuja liquidação se realizará em dólares norte-americanos, o gerente de investimento deverá comunicar ao cliente que o título possui risco soberano. Gente, vai cair assim, tá? Vai estar essa alternativa na questão de vocês. Apareceu, possui o risco soberano? Marcou e seja feliz. É ler e aprender. A questão ela vai cair assim. O enunciado ele é igual ou muito idêntico, tá? Então, é simplesmente decorar. Próxima questão. Se cada elemento de um dado conjunto de números forem adicionados 2 unidades, então a média ela aumentará em 2 unidades e o desvio padrão não se alterará. Puta, preciso voltar lá no conceito para eu saber o que é média, o que é desvio padrão. Não, gente. A questão ela só é cobrada assim. Se cada elemento de um dado conjunto de números forem adicionados 2 unidades, então a média aumentará em 2 unidades e o desvio padrão não se alterará. Não precisa voltar lá no conceito de média, de mediana, é só decorar. A questão ela só vem assim. Gente, a quarta questão, minha favorita. Quem arrisca? Quem arrisca? É a B. Alguma não coisa é? sensível. Verdade. Vocês Sensibilidade. lembraram do Pestinha, gente. O Pestinha é sensível. O Macaulay Culkin, nossa, ele é sensível. Então, falou, leu, aprendeu, é a sensibilidade. É a sensibilidade. Então, o Pestinha é sensível. De novo, um dos parâmetros considerados na avaliação da liquidez de uma ação negociada em bolsa é a média da quantidade de negócios diários. Essa questão ela só cai assim. Quando cai na sua prova, ela vai cair desse jeito. É só você ter o trabalho de, na véspera da prova, e a gente vai colocar isso no seu conteúdo, no seu cronograma, você ler e decorar essa bendita dessa questão e ser feliz, tá? Pelo Ô, Pedro, mas princípio... aí não corrige não, né? Corrige, tá? Corrige. Fica corrige. tranquilo que no final ele corrige, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Pelo princípio da dominância entre carteiras,
É correto afirmar que o investidor racional escolherá entre duas carteiras de investimento com riscos iguais, aquela com maior retorno esperado. Aqui é meio óbvio, mas só cai assim também. Então, carteira que tem risco igual, eu quero aquela com maior retorno esperado. A questão ela só cai assim. Falou de princípio de dominância de carteiras. Essa é a única questão que a Ambima vem cobrando e é essa forma que a questão ela vem na prova de vocês. O investidor toma uma decisão de zerar posições de derivativos que possuía em sua carteira, influenciado por notícias de perda significativa ocasionadas por este instrumento. Entretanto, observa que o Valuation at Risk das carteiras, que é o VAR, aumentou significativamente. Esse efeito positivo ocorreu devido a... Então, gente, falei do VAR, eu estou falando aqui da variação dos preços dos ativos que estavam sendo protegidos ou redeados pelos derivativos. Gente, é decorar. Aqui não precisa ser ir lá no conceito de VAR, lá, Value at Risk e tal, e não precisa disso. A questão que cai o VAR é só essa, tá? De todo o conceito que o Evandro trouxe para vocês, ou o Danilo, eu não sei quem deu essa aula, não me lembro aqui, não me recordo, mas a questão que cobra de VAR é essa, tá? E é essa a resposta, tá? A variação do preço dos ativos que estavam sendo protegidos, redeados, né? Que é uma questão de hedge, pelos derivativos. É essa a resposta e não cai outra questão de valuation at risk exigindo vocês aqui, tá? 8. Uma debênture foi emitida com cláusula de repactuação rating AAA. Após 10 meses, a agência alterou o rating para AA, dado a taxa de juros constante. Na repactuação dessa debênture, é de se esperar que os investidores negociem uma taxa de juros maior em função do maior risco. Uma debênture rating AA, ela tem um menor risco de uma com rating AA. É igual o nosso rating do banco, é só fazer essa associação. Então, se a taxa de juros é igual, né, eu tenho aí que os investidores negociam uma taxa maior em função do maior risco. Só cai assim essa questão e é só decorar. Questão 9, tá? Um fundo de investimento de ações, uma comunhão de recursos, permite a aplicação do recurso do cotistas. 1. Ações, debêntures e bônus de subscrição, cuja emissão... 2. Certificados ou recibos de depósito emitidos no exterior com lastros em valores imobiliários de emissão de companhia aberta brasileira. 3. Títulos da dívida pública federal. Está correto o que se afirma aí? Caiu essa questão, gente? Marca 1, 2 e 3. Seja feliz. Aqui vocês vão ter um trabalhinho de decorar. Essa questão ela só cai assim, tá? Então, ó, fundo de investimento em ações é uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio, permite a aplicação dos recursos dos cotistas em... Caiu dessa forma? Marca 1, 2 e 3, seja feliz e pule para a próxima questão. Um investidor que acredita na queda da taxa de juros maior do que a com consenso de mercado deve aplicar seus recursos. Quem quer na queda... Quem aposta na queda, aposta em títulos pré-fixados. Ler e aprender e ser feliz. Um investidor em ações, gente. Ações, PL mínimo de um fundo de ações, 67%. Essa questão só cai assim. Cuidado com a do índice do cambial, que é 80%. Mas eu falei de um fundo de investimentos em ações. Tem um PL, um percentual mínimo do seu PL de 67% investido em ações. É ler e aprender. O prospecto, ó, isso é tudo questão lá de regulatório, tá, gente? Prospecto de uma oferta pública. Então, de distribuição de debêntures. O emissor, sua situação patrimonial, não precisa ter parecer técnico e os principais fatores de risco. Emissor e sua situação patrimonial, econômica e financeira e os principais fatores de risco. Aqui a resposta é 1 e 3 apenas, tá? O banco coordenador de uma oferta pública de ações é o responsável pela verificação da veracidade, é o VV, verificação da veracidade das informações incluídas nos prospectos. Estou indo rápido, gente, porque aqui é mais trabalho de vocês, tá? De decorar. Então, ó,
A identificação de temas relevantes pelos investidores para análise pode se apoiar no processo tal. Nesse caso, tá? Aqui é a priorização de temas ASG pelos investidores, deve considerar as questões demandadas pelos stakeholders. Não precisa decorar. Aqui é decoreba pré-prova. Vai cair na prova de vocês e é decorar. De novo, vem o índice de sustentabilidade empresarial, ISE B3, da B3, avalia a metodologia específica do índice, que conta com um questionário qualitativo e quantitativo. Falou de ISE B3, qualitativo e quantitativo. Esse é um gatilhozinho que vocês podem utilizar também, entendeu? Mas aqui as questões de decoreba vocês vão ter que explorar um pouco mais desses gatilhos para, de fato, aí, né, conseguirem decorar com uma maior facilidade. Mas falou de índice de sustentabilidade da B3, vai no qualitativo e quantitativo que vocês não esquecem mais essa questão. De novo, oferta pública de um valor mobiliário que o banco coordenador, com a companhia emissora, de subscrever até a totalidade a um preço e condições previamente pactuados, encarregando por sua conta e risco de distribuí-la no mercado. Aqui é a oferta com garantia firme. É só decorar. Caiu essa questão, ela cai dessa forma e ela vai estar certamente na prova de vários de vocês, tá? Que é a oferta com garantia firme. Duas últimas. O preço unitário de um título de renda fixa pré-fixado de juros é o preço numa determinada data. Quero saber o PU de um título, é o preço, né, em determinada data, tá? É o preço de negociação do título em determinada data. Grava determinada data que vocês não erram mais essa questão. E a última para vocês fechar esse conteúdo o risco de crédito de um título é estimado pela expectativa de queda no lucro? Não, variação de preço não, é a probabilidade, né, do seu emissor não cumprir as obrigações de pagamento. Elas geram aí o índice de crédito. Aí você envia as questões e aqui, para quem perguntou, né, a gente pode exibir o resultado. E aí vocês vão conseguir ver o que está certo e o que, de repente, vocês precisam revisar nesse conteúdo de ler e aprender. Está compartilhado aí com vocês, tá, gente? A gente fecha por aqui, tá bom? Todo esse conteúdo. Eu espero que... Desculpa, a gente acabou estendendo um pouquinho. Eu espero que tenha sido bastante produtiva para vocês aí essa